ao programa Saber Direito Responde. Hoje estamos aqui para tirar as dúvidas dos nossos alunos que nos assistiram no curso de Contratos Internacionais essa semana. Eu sou a professora Daniela Jaques Brauner, de Direito Internacional. Começando aqui com a pergunta do Leonardo Campos, de Unai, Minas Gerais. Professora Daniela, o juiz nacional pode aplicar uma lei estrangeira para resolver um contrato internacional? Obrigado. Leonardo, muito obrigada pela sua pergunta. Justamente o que diferencia um contrato interno de um contrato internacional é a possibilidade de o juiz eventualmente ter de aplicar uma lei estrangeira. A resolução de um contrato internacional, ela se dá no nosso país por meio das normas constantes na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Nessa lei, temos os elementos de conexão que indicam o ordenamento jurídico aplicável. Dessa maneira, se o juiz entender, analisando o artigo 9º da Lei de Introdução, que o contrato foi celebrado em outro país, ele deve aplicar a norma deste outro país. Essa questão é justamente o que diferencia, o que possibilita a aproximação deste contrato internacional com outro ordenamento. Ele deve aplicar o direito estrangeiro porque esse direito estrangeiro está mais próximo ao contrato, está mais intimamente ligado àquela causa. A nossa lei de introdução, através dos elementos de conexão constantes nas normas conflituais, método conflitual esse desenvolvido por Savigny, indicam ao magistrado qual o direito que ele deve aplicar. Então, repetindo, nos contratos internacionais, ele deve buscar o artigo 9º, sendo que o elemento de conexão é a lex loci celebrationis, o local em que o contrato foi celebrado. Este local irá indicar a necessidade de o juiz aplicar uma lei estrangeira. Vamos à nossa próxima pergunta. Olá, professora Daniela. As partes podem eleger o direito para o seu contrato internacional? Agradeço sua atenção, Janaína Vasconcelos, Rio Verde, Goiás. Muito bem, Janaína. A sua pergunta está intimamente ligada ao princípio da autonomia da vontade em direito internacional privado. O que é a autonomia da vontade nessa disciplina? A autonomia da vontade diz respeito à possibilidade justamente de elegerem o direito para o seu contrato, para o seu caso privado internacional. Os casos de direito internacional privado são aqueles em que a gente pode identificar uma relação plurilocalizada, ou seja, com conexão em mais de um ordenamento jurídico. Nestes casos, como referíamos há pouco, o juiz deverá analisar o elemento de conexão. Ocorre que este elemento de conexão, muitas vezes, é afastado das ligações concretas com o caso. E pode ocorrer de cada ordenamento jurídico possuir o seu elemento de conexão. Cada ordenamento jurídico possuir as suas normas conflituais. Então, em que pese o Brasil adotar a lex loci celebrationis, lex loci contratos, o local da celebração do contrato, outros países podem utilizar outros métodos de conexão, outra norma para ligar o direito àquele caso concreto. Então, isso poderá gerar uma insegurança às partes. Essa insegurança, ela é afastada no momento em que elas possam eleger o ordenamento jurídico que desejam para regular este contrato internacional. Podem as partes eleger este direito no direito brasileiro, no nosso ordenamento jurídico, em que pese a autonomia da vontade, ela está difundida em todos os ordenamentos, praticamente, e em convenções internacionais, ainda o direito brasileiro se ressente da falta de norma expressa para esse fim.
temos o artigo 9º para trabalhar os contratos internacionais, em que indica a norma aplicável ao local da celebração. Entretanto, esse artigo 9º data da nossa lei de 1942, que até hoje não foi modificada. Essa norma revogou a antiga Lei de Introdução ao Código Civil de 1916, continha um dispositivo para tratar dos contratos internacionais em que dispunha, salvo estipulação em contrário, o contrato regerá segundo o lugar em que ele foi constituído. Esse dispositivo, salvo estipulação em contrário, foi interpretado aqui como a possibilidade de as partes dispor justamente diferente do que o próprio elemento de conexão contido na norma. Na nossa lei de arbitragem, o artigo 2º da Lei 9307 de 1996 permite amplamente a autonomia da vontade, permite amplamente a possibilidade de as partes elegerem a lei do seu contrato. O artigo 2º permite, inclusive, que no foro arbitral elas possam eleger os princípios para o seu contrato internacional. Não apenas uma lei nacional, mas também os princípios, usos e costumes para este contrato internacional. Muito obrigada, vamos seguir para a nossa próxima pergunta. Professora Daniela, a cláusula de eleição de foro é admitida nos contratos internacionais? Como a jurisprudência se manifesta? Muito bem, uma coisa é eleger a lei para o contrato internacional, a legislação aplicável. Outra é o juiz que irá julgar a causa. A eleição de foro nos contratos internacionais está ligada aos limites de jurisdição para a atuação da autoridade judiciária. Então, enquanto a eleição de lei diz respeito ao regulamento, a forma de solucionar o caso, a legislação de foro diz respeito a quem irá julgar o caso. No direito interno, a cláusula de eleição de foro ela é admitida conforme nosso artigo 111 do Código de Processo Civil e súmula 335 do STF. Entretanto, no que se refere aos contratos internacionais, os limites de jurisdição, de atuação da autoridade judiciária brasileira estão dispostos no nosso artigo 88, 89 e 90. O artigo 88, especificamente, trabalhará o tema da competência concorrente e o artigo 89 da competência exclusiva da autoridade judiciária brasileira. Evidentemente, no que tange aqui as hipóteses do artigo 88, não há como as partes dispor de um foro alternativo, já que há uma competência exclusiva da autoridade judiciária. No que tange aqui ao artigo 88, a jurisprudência se comporta no sentido de que as partes não podem afastar qualquer hipótese do artigo 88. Então, ainda que haja uma cláusula de eleição de foro, a jurisprudência hoje do STJ tem considerado que o juiz pode sim julgar a causa. Tivemos uma decisão recente de relatoria do ministro Vasco Della Justina no STJ, no sentido de admitir essa eleição de foro. Mas lembro que expressamente consignou não estar configurada aqui nenhuma das hipóteses do artigo 88. Bom, vamos adiante então na nossa próxima pergunta. É possível a contratação em moeda estrangeira? Felipe Honorato, de Franca, São Paulo. Felipe Honorato, a contratação em moeda estrangeira, ela não é permitida para os contratos elaborados, para os contratos redigidos no Brasil. É uma especificidade própria dos contratos internacionais. Esses contratos internacionais poderão sim ser regidos por moeda estrangeira. Trata-se a cláusula de moeda estrangeira de uma cláusula de escalonamento, de escala móvel. O Decreto-Lei 857 de 69 proibiu no nosso país a contratação em moeda estrangeira. Então, antes de 1969, previa o Código Civil de 16 justamente essa possibilidade de as partes elegerem aqui a moeda estrangeira para o seu contrato.
O nosso Código Civil de 2002 é muito claro no sentido de anular qualquer contrato nesses termos. Então, apenas para os contratos internacionais, a cláusula de moeda estrangeira, ela é, sim, válida. E pode expressar de uma forma bastante segura o real valor das prestações, o real valor econômico. Muito obrigada, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com mais um Saber Direito Responde. Estamos de volta ao programa Saber Direito Responde. Meu nome é Daniela Jacques Brauner, sou professora de Direito Internacional Privado e continuamos aqui a responder as perguntas de nossos internautas. Professora, a minha dúvida é a seguinte: existe algum filtro para a aplicação da lei estrangeira? Obrigada, Mariana de Niterói, no Rio de Janeiro. Mariana, a aplicação da lei estrangeira decorre das normas conflituais, dos elementos de conexão contidos na nossa Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, Decreto-Lei 4657, de 1942. Neste mesmo Decreto-Lei, o artigo 17 dispõe que a ordem pública impedirá a eficácia de sentenças do negócio jurídico e do direito estrangeiro que, porventura, se choque com a ordem pública, com a soberania, com os bons costumes. Então, não terão eficácia no Brasil essas disposições que violem a ordem pública. Como isso poderá acontecer num caso de direito internacional privado? Justamente quando o juiz investigar a legislação estrangeira, através desse elemento de conexão, ele verificar que essa legislação se choca com a ordem pública, com esse sentimento de justiça da nossa sociedade. Então, ele irá afastar a legislação, o resultado da aplicação dessa lei e aplicar justamente o direito interno. Da mesma forma que a ordem pública impede a homologação de sentença estrangeira e exequatur de carta rogatória, ela também impede a aplicação do direito estrangeiro quando o juiz resolve um caso mediante as normas de direito internacional privado. Vamos à nossa próxima pergunta. Professora Daniela, o Brasil é parte de convenções internacionais que tratam sobre contratos internacionais? José Vieira, de Guará, no Distrito Federal. José Vieira, o Brasil, infelizmente, não é parte de muitas convenções que tratam a respeito dos contratos internacionais. As principais convenções sobre o tema são a Convenção do México, de 1994, que trata justamente sobre lei aplicável aos contratos internacionais, cuja vigência se deu a partir de 1996 e está restrita à aplicação do México e da Venezuela. Nesta convenção internacional, nós temos uma disposição muito clara a respeito da autonomia da vontade, ou seja, da possibilidade de as partes elegerem a lei para o seu contrato. Como uma conexão subsidiária na Convenção do México, nós temos a aplicação do princípio da proximidade, dos vínculos mais estreitos, da prestação característica do contrato. Essa prestação é que indicará a lei aplicável. Vejam que essa convenção promove uma modernização na nossa lei de introdução às normas de direito brasileiro, sendo bastante útil aqui a contratação e a previsibilidade necessária ao comércio internacional. Outra convenção bastante importante no tema de contratos internacionais é a Convenção de Viena, de 1980, em vigor desde 1º de janeiro de 1988. Hoje, a Convenção de Viena vincula 76 países, sendo parte importantes estados como França, China, Argentina, Estados Unidos, etc. Bom, essa convenção, ela vai trabalhar a respeito de normas materiais, normas que solucionam o contrato de compra e venda de mercadoria. Então, nós temos aqui um ambiente, uns dispositivos seguros para a contratação específica
de compra e venda internacional. Então, a Convenção de Viena é um instrumento bastante útil à contratação internacional e que merece, sim, uma análise de nosso país para integrar esse regulamento próprio, conferindo, assim, um ambiente de estabilidade às partes que negociam internacionalmente. Bom, continuando aqui, a nossa próxima pergunta vem de Criciúma, Santa Catarina. Olá, professora. O que é uma cláusula de hardship? Obrigado, Luciano Gomes. Luciano, uma cláusula de hardship é uma cláusula própria dos contratos internacionais. Os contratos internacionais se caracterizam, muitas das vezes, por serem contratos de longa duração, de execução diferida. Nesse tipo de contrato, as partes não conseguem prever, muitas das vezes, tudo que poderá interferir nessa execução. Então, é necessária uma cláusula de hardship, conhecida também como uma cláusula de adaptação. Uma cláusula de adaptação para as futuras condições. Na cláusula de hardship, diferentemente de uma cláusula de força maior, não há aqui a impossibilidade de cumprimento da obrigação. Numa cláusula de hardship, há sim uma onerosidade excessiva a uma das partes. Uma cláusula de hardship, não é que ela impossibilite o cumprimento da prestação, mas o torna excessivamente oneroso. O cumprimento dessa prestação, então, é possível, mas será aqui desequilibrado. Para possibilitar esse reequilíbrio, a cláusula de hardship determina que as partes promovam uma nova renegociação. Por isso, é também conhecida como uma cláusula de adaptação. As partes renegociam. Difere um pouco da ideia da imprevisão no sentido de uma resolução do contrato, pois a cláusula de hardship, ela permite, sim, uma renegociação em primeiro lugar, não uma resolução. Bom, com isso, encerramos mais um bloco do Saber Direito Responde. Voltamos ao nosso programa Saber Direito Responde, aqui na TV Justiça. Eu sou a professora Daniela Jacques Brauner, de Direito Internacional, e estamos respondendo as perguntas de nossos alunos pela internet, sobre o tema Contratos Internacionais, que foi objeto de nosso curso durante essa semana. Bom, seguindo aqui, temos a pergunta do Henrique Ribeiro, de Marataízes, Espírito Santo. Professora Daniela, um processo discutido em outro país impede a discussão dessa mesma causa no Brasil? Muito interessante a sua pergunta, Henrique, porque, diferentemente do caso interno, de um processo discutido internamente, não temos no direito internacional o caso da litispendência. O artigo 90 do nosso Código de Processo Civil dispõe de forma bastante clara que não há que se falar de litispendência em causas de direito internacional. Assim, o mesmo processo, uma mesma causa, poderá ser levado tanto a tribunais brasileiros quanto a tribunais estrangeiros. Bom, sendo levado para um tribunal estrangeiro, essa causa ela poderá, nas hipóteses do artigo 88, em que não há uma competência exclusiva da autoridade judiciária brasileira, desde que então não previsto no artigo 89, nesses casos, essa causa poderá sim ser discutida e homologada posteriormente pelo nosso Superior Tribunal de Justiça, mesmo que no Brasil esteja correndo uma mesma ação versando sobre o mesmo objeto. Não há que se falar em litispendência, porque a competência internacional, em realidade, de jurisdição de cada Estado. E cada Estado tem soberania para dispor a respeito da sua própria jurisdição. Então, posteriormente, apenas a homologação dessa sentença estrangeira é que produzirá efeitos no Brasil. Essa homologação, havendo a homologação, aí sim eu não posso ter uma outra causa sobre o mesmo objeto. Bom, vamos para a nossa última pergunta aqui no programa Saber Direito Responde.
Professora, o que é lex mercatória e nova lex mercatória? Grato Ivan Rezende de Palmas. A lex mercatória dizia respeito aqui a uma legislação, a normas próprias para os comerciantes. O surgimento da lex mercatória tem como registro a Baixa Idade Média, nas feiras de Bolonha, Flandres, Bourges, Frankfurt, em que havia lá um ambiente propício para o comércio entre diferentes localidades. Neste comércio eram necessárias normas específicas para a contratação, em que aqueles agentes especiais, os comerciantes, não poderiam ficar adstritos à norma de cada senhor feudal. Então, se precisava de um ambiente seguro à contratação. Este ambiente seguro, este foro para discussão foi aqui desenvolvido no sentido aqui de criar legislações, termos específicos para o comércio. Com o surgimento dos estados nacionais, o direito do comércio baseado nos usos e costumes, ele se dissipa, porque cada estado nacional, ele, na sua soberania, vai promover, vai elaborar legislações próprias para o comércio internacional. Então, temos aqui o surgimento de códigos comerciais para os comerciantes. Esses códigos comerciais, muitas vezes, não são suficientes para trabalhar o comércio internacional. No século XXI, o comércio internacional ele se desenvolve de tal forma que são necessárias novamente regras específicas para esse setor. O comércio internacional não pode ficar, mais uma vez, vinculado às disposições dos Estados nacionais. São necessárias normas que traduzem esse sentimento do comércio internacional, que traduzem este ambiente de segurança e estabilidade. Então, se fala hoje em nova lex mercatória. Essa nova lex mercatória estaria assentada dos usos e costumes do comércio internacional no século XXI. Podemos identificar aqui uma nova lex mercatória nos princípios do UNIDROIT. O que são os princípios do UNIDROIT? Os princípios do UNIDROIT foram positivados aqui, são usos e costumes para contratos internacionais que foram positivados pelo UNIDROIT, um instituto privado próprio para uniformizar o direito internacional. Com isso, estão à disposição das partes, já que se trata de uma lei modelo, de uma norma flexível. Dessa forma, traduzem aqui um sentimento de usos e costumes atuais para o comércio internacional. Com isso, encerramos o nosso programa Saber Direito Responde. Agradeço a audiência e aos alunos que encaminharam as suas dúvidas pelo e-mail.